Passamos 2 dias em Londres. Uau, né? Que chique. Londres. Só dois, amor? Foram 2 dias ou 3 dias? Pouco tempo, né? E aí, nunca tinha estado lá, então a gente pensou o que conhecer neste lugar, né? E nós escolhemos o Museu da Madame Tussauds. Madame Tussauds. É um museu de cera, né? Então, o artista responsável, que eu não lembro o nome agora, ele constrói imagens de celebridades famosas, cantores, políticos, etc. E é muito real, né? É claro que alguns deles que já estão lá colocaram, então até nós tiramos algumas fotos, não sei se vai dar para perceber. É claro que no momento que eles fizeram essas esculturas, né, os personagens aqui eram mais novos, né, enfim. Então nós tiramos fotos com essas celebridades, né, Morgan Freeman, né, e o Brad Pitt, né. O pastor ficou um pouco ciumento ali, né, mas amor, você é muito mais bonito que o Brad Pitt, muito mais na minha vida, bonito. Então foi muito divertido, né? Perceber o quão parecido, né? Essas estátuas eram da realidade, o tamanho real, né? Dos personagens. Irmãos, tem o cabelo, até os poros, né? Você vê, Danilo, você já viu, né? Não em Londres, mas aonde? Nova York. Enfim, até os poros. É uma experiência interessante, muito, muito bacana. Então, todo mundo quer fotografar, dependendo do personagem, aí, do cantor, enfim, tem fila, né, para poder, na época que eu fui, tirar uma foto, uma selfie, né? Enfim, então, eles parecem reais, né? Até dá para enganar. Olha só, me encontrei com o Brad Pitt, né? Enfim, tudo bem que hoje ele está bem mais acabado, né? Do que... Como ele não vai me ouvir, então eu posso falar. Enfim... Mas daria até para enganar. Mas eles não são reais, né? Eles são apenas bonecos de cera. Daria para enganar, mas não é uma verdade. Eles não são reais. E muitas vezes, amados irmãos, o que o Espírito Santo fala comigo, né, ministra há muito tempo já no meu coração sobre isso, é que nós, cristãos, nós representamos um papel assim muito diferente do que na realidade nós somos na vida real. É igual mais ou menos aos bonecos de cera, né? Nós somos acessíveis como esses bonecos são, tirar selfie, divertir, enfim, mas não somos acessíveis a todos que quiserem se aproximar de nós. A mesma coisa acontece quando a gente lida com as mídias sociais. Parece que é real, mas não é real, né? Eu gosto muito de, quando eu entro no Instagram, ver coisas de cozinha. Eu amo coisas de cozinha. Louça, panela, a cozinha em si eu amo, né? Não sei se você, mulher, gosta, mas... Então, eu adoro ver mesa posta, né? Mesa posta é ver a mesa toda arrumada, com pratos. Então, eu acabo vendo essas coisas no Instagram. E um dia eu vi uma foto de uma mesa linda. Foi tirada uma foto com uma lente envelhecida. Não sei, só sei que aquilo me deu uma sensação de aconchego. E eu comecei a imaginar como seria aquela cozinha, porque eu só via a mesa. E aí eu percebi que no feed ali haviam 2 fotos. E eu rapidamente arrastei para ver a segunda foto, para ver se eu via coisas mais bonitas. E para minha surpresa, e eu nem tinha lido a descrição, a reportagem em si, eles mostravam uma foto de câmera aberta, né, de lente aberta. Então, tinha a mesa, da forma que eu a vi anteriormente, mas o quê? Ao redor, eles estavam num estúdio de gravação, de filmagem. Então, era um armazém todo zoneado, com madeira, enfim, não era uma cozinha, era só a mesa que estava ali arrumadinha para uma fotografia. Então, muitas vezes, o que nós vemos no Instagram, ou aquilo como nós procedemos, não é a verdade de quem nós somos. Eu posso até olhar no Instagram uma foto linda de um casal num restaurante legal, postando uma comida, enfim, nada contra. Mas, às vezes, isso não reflete a realidade do que eles estão vivendo. Verdade ou não? É verdade. E nós, às vezes, olhamos para aquilo, sentimos inveja, nos comparamos, mas aquilo é uma mentira, aquilo não é verdade. Então, a única maneira que nós temos de viver uma forma autêntica, nós cristãos, eu estou falando agora somente para cristãos,
é removendo as máscaras, é sermos autênticos, sermos verdadeiros. E para fazer isso, para sermos dessa maneira, nós precisamos parar, ou seja, desistir, na realidade, de nos esforçarmos para tentar agradar a Deus ou ser uma coisa que nós não somos pelo nosso esforço. Porque a gente não vai conseguir. Nós precisamos entender que tudo na nossa vida, tanto para as coisas que precisamos, quanto aquilo que precisamos ser, tudo vem de Deus. Nós dependemos exclusivamente de Deus, porque senão eu vou viver uma falsidade. Então, o poder para viver uma vida íntegra, real, verdadeira, honesta, vem de Deus e não de nós. E isso é maravilhoso, porque se dependesse de mim, eu viveria no fracasso sempre. Então, eu quero ler alguns textos, 3 versículos só da Palavra de Deus, para a gente conversar um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo, ele faz uma exposição linda de um texto, de uma maneira gloriosa, que vai abordar esse assunto. E ele trata de 3 temas. O primeiro versículo que eu quero ler está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Então, eu quero começar na metade do texto já, do capítulo 3 de Coríntios. Ele diz assim, ele está falando para os cristãos. Quando, porém, alguns deles, dos não cristãos, se convertem ao Senhor, o véu é retirado. Então, ele fala isso no versículo 16. O véu é retirado. Do que ele está falando? Então, aqui ele está falando para não crentes, aqueles que não conhecem a Jesus. Então, porque pela conversão, quando nós conhecemos a Jesus, aquilo que nos impedia de ver, de contemplar o Senhor, de ter uma revelação de quem é Jesus, é tirado dos nossos olhos. O Senhor nos escolheu. Você lembra do dia da sua conversão? Você não entendia quem era Deus. Você não tinha revelação e total compreensão do que era viver com o Senhor. Não é verdade? Então, naquele dia, o Senhor falou com você, foi um divisor de águas na sua vida. Foi ou não foi? Então, o que acontece isso? Você teve... nesse processo de conversão. Então, você teve revelação de Jesus como seu Salvador. Eu tive. É claro que eu aceitei Jesus, eu era uma menina muito novinha, 5 anos de idade. Então, eu não tive muitas experiências do passado, no mundo, enfim, nasci num lar cristão. Então, a minha experiência de conversão foi uma alegria imensa de saber que Jesus habitava em mim e que eu tinha acesso a Ele. Mas acho que na sua vida, no momento exato da sua conversão, foi algo maior que aconteceu, uma revelação maior na sua vida. O que poderia você, naquela fração de segundos ou de minutos que foi a sua experiência com o Senhor, eu acredito que você teve revelação que você estava destinado à morte eterna. Meu Deus, sem Ele eu vou morrer. Sem Ele, eu estou fadada à morte eterna. As escamas dos seus olhos foram abertas para um novo revelar do Senhor Jesus. O véu daquilo que impedia você conhecer Jesus foi removido do seu coração. E a luz do Senhor entrou dentro de você. Foi isso que aconteceu ou não? Então, a conversão é uma transferência das trevas para a luz. É automático, você teve essa compreensão praticamente instantâneo da escravidão que você vivia no mundo lamaçal do pecado que você vivia, para o quê? Para a liberdade em Cristo Jesus, da morte para a vida. O que mais? Da potestade das trevas para o reino da luz, para o reino de Cristo. Na conversão, você e eu recebemos um novo nome. Olha só, uma nova mente, uma nova vida. Tudo isso, talvez no dia que você aceitou Jesus, foi ministrado a você. E você tomou posse disso. Eu tenho um novo nome, uma nova mente. A minha mente agora é de Cristo. Você já declarou isso? Eu acho que lá naquele dia foi muito especial. Novos hábitos, novos gostos, novos gostos, novas preferências. Porque a gente tem revelação nos primeiros dias ou meses da caminhada cristã, de que aquilo que eu gostava quando eu estava no mundo, parece que o Espírito Santo muda. E não precisa ficar falando no meu ouvido. Aconteceu isso com vocês? Muda. Eu gostava de certas coisas que, quando eu conheci Jesus, Ele mudou dentro de mim. Eu não gosto mais. A gente ouve testemunhos disso. Que mais? Novas inclinações, novos anseios, até os seus projetos de vida. O Senhor muda quando você conhece Ele.
Ele abre um olhar novo, uma mente nova para você. Enfim, tudo se faz novo. E é tão lindo quando a gente tem essa experiência, não é, irmãos? É lindo, é maravilhoso. Na conversão, nós morremos para o mundo, para o pecado, para a carne, e nós ressuscitamos uma nova vida com Deus. Você teve essa experiência com o Senhor? Olha, na conversão, quando o Senhor se revela para nós, nós nos tornamos filhos. Você pode ter passado a vida sem um relacionamento com um pai terreno, biológico, mas quando você conhece a Jesus, nosso Deus se torna o seu pai. E é uma experiência que é inexplicável. Então nós nos tornamos filhos de Deus por adoção e também por geração, porque nós nascemos de cima, nós nascemos do alto, nós nascemos do Espírito. E o lindo disso tudo é que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. O que tem a ver? O que eu estou falando? Coparticipantes da natureza divina. Tem a ver que isso fala de se parecer com Ele, de ter imagem e semelhança dEle. Tudo isso nós nos tornamos e somos quando nós conhecemos Jesus. Isso é maravilhoso. E eu quero dizer para você nesta manhã, se você ainda não teve essa experiência de mudança radical de vida, se as escamas dos seus olhos ainda não caíram, o véu do seu coração ainda não caiu, não caiu diante da presença e da revelação de quem Deus é, hoje é um dia oportuno para isso. Ele está entre nós e quer que você tenha essa experiência da revelação. Na revelação de Deus. Então, viver por toda essa experiência que nós tivemos, por tudo aquilo que Deus é para nós. Viver em Cristo é viver na verdade, na luz. É viver com o rosto desvendado, sem máscaras. Muito bem, seguindo o texto, a liberdade é alcançada pelo Espírito. No versículo 17, Paulo diz assim, o apóstolo: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há... Podemos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há... Olha que lindo, então nós nos convertemos ao Senhor, o véu do desconhecimento de quem é Deus é retirado de nós, os nossos olhos se abrem. Ok, o Senhor faz uma mudança na nossa vida, abre os nossos olhos, nos mostra a luz, nos mostra a verdade. Aí o que acontece? O apóstolo Paulo explica. O Senhor é Espírito, Ele entrou em você, Ele habita em você, amém? E onde esse Espírito está, há liberdade. Que liberdade é essa? Que tipo de liberdade nós estamos falando? Olha só, o Espírito Santo nos liberta da tola ideia de viver de aparências. Então, quando vivemos no Espírito, temos o Espírito dentro de nós, nós temos a liberdade de viver uma vida autêntica. Quando andamos no Espírito, desistimos de desculpas infundadas para esconder e justificar os nossos pecados, porque o Espírito habita em mim. Ele me fez livre para viver essa liberdade. Então, nós somos livres de viver, para viver uma vida santa e abandonar os prazeres e os comportamentos mundanos. A liberdade que o Espírito nos dá não é para nós torcermos as Escrituras, mas é para a gente viver baseado e nem vivermos baseados numa única experiência que nós tivemos com o Senhor, que pode até ter sido lá na sua conversão. Mas essa liberdade que o Espírito nos dá é para vivermos vitoriosamente sobre o pecado. Isso é a liberdade. A liberdade não é licença, essa liberdade que nós lemos na Bíblia, não é uma licença para viver de qualquer maneira. Há dois tipos de liberdade. A falsa liberdade, que é aquela que o homem é livre para fazer o que quer. E muitos vivem assim. Mas a verdadeira liberdade é aquela que o homem é livre para fazer o que deve fazer. Olha que lindo. A verdadeira liberdade é a plena oportunidade do homem, do cristão, fazer o seu melhor. A liberdade em Cristo Jesus consiste não só em reconhecer o que está sobre nós.
você pode até reconhecer o que está sobre você. Mas a verdadeira liberdade é respeitar o que está sobre nós. Há uma diferença. Cristo era plenamente livre, mas ele estava sujeito à vontade do Pai. Isso é liberdade. A presença do Espírito deve ser uma realidade nos cristãos, amados irmãos. E muitas vezes nós enchemos o nosso peito e dizemos assim: eu sou cristão, baseado em experiência ou algumas experiências que nós tivemos no início da nossa vida cristã. Mas o Senhor quer dizer para nós que a liberdade que através do Espírito nós cristãos temos é para uma busca contínua de conhecer a Deus. Não só de vivermos de experiências passadas, porque as experiências passadas, elas são esquecidas dentro de nós. Ela não é um combustível para nós vivermos diariamente uma vida santa na presença de Deus. Nós esquecemos até mesmo de como foi o sentimento da nossa própria conversão. Nós esquecemos de sentimentos lindos da presença de Deus, da grandiosidade da presença de Deus, que uma vez nós já tivemos. Certo ou não é? Esquecemos. Por exemplo, eu já tive experiências lindas e maravilhosas com Deus, de sentir tanto a presença de Deus, de cair no Espírito. Não sei se você já teve essa experiência. Ninguém precisou pôr a mão na minha cabeça, eu não contive a presença de Deus. Foi tão lindo, e confesso que quando isso aconteceu de uma forma tão gloriosa, faz muito tempo. E eu sei que isso aconteceu, mas eu nem me lembro mais como foi, como aconteceu. Eu esqueço. Então, nós não podemos falar, achar e fazer as coisas para o Senhor, querer ser autênticos por experiências passadas somente que nós tivemos com o Senhor. Olha só. A presença do Espírito deve ser uma realidade nos cristãos. Por isso, somente estes são verdadeiramente livres, os cristãos que procuram ter experiências diárias e constantes com o Senhor. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo, amados, ele tem um monopólio da verdadeira liberdade. Uma liberdade que em nenhum outro lugar você vai encontrar. A liberdade do Espírito Santo de Deus está na vida dos crentes honestos e verdadeiros com Deus, que não usam máscaras, que não usam desculpas. O Espírito de Cristo oferece liberdade, presta atenção, na esfera do pensamento, da conduta, da vontade. Em todas as áreas da nossa vida nós podemos ter liberdade, mas a liberdade que vem do Espírito. Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem vive na nova aliança tem uma mente, uma nova vida, uma nova mente, uma nova vida e novos anseios. Então, amados, o engano, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, a justiça própria, a dureza de coração, que antes enchia o nosso guarda-roupa do velho homem, não é mais compatível com a nossa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. E aí eu quero chegar no versículo que eu considero assim, o tema mesmo da nossa ministração. A transformação progressiva na imagem de Cristo. Então, versículo 18, Paulo, o apóstolo, continua. E todos nós, ele estava dizendo, que já tivemos revelação de Cristo, que o véu foi desvendado, descoberto, tirado, por não conhecer a Cristo. Então, ele estava falando para essas pessoas, que já tinham tido uma experiência com Cristo. Então, todos nós, que cabe a nós todos aqui, com o rosto desvendado. Uai, mas ele está falando de rosto desvendado outra vez? Mas a gente já não aceitou Jesus? A gente já não é dele? Meus olhos já não foram abertos para ele? Por que Paulo está falando, então, para esses crentes, outra vez com o rosto desvendado? Então, vamos lá, vamos seguir. Espero que os irmãos entendam aquilo que o Senhor quer falar conosco. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
Está diferente? Me perdoa, irmãos. E todos, vamos ler aqui então juntos para a gente. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Olha que lindo. Então aqui Paulo, de uma forma muito especial, ele diz assim, é o seguinte: você se converteu ao Senhor, teve uma experiência com Ele, sabe que a liberdade verdadeira está somente nele, no Espírito. Você não pode viver só baseado em experiências passadas na presença de Deus. Tá bom, mas qual é o caminho então para ser autêntico? Para ser verdadeiro? Então Paulo fala aqui, todos nós cristãos precisamos contemplar o Senhor. A contemplação fala de conhecer a Deus, dele se revelar para nós todos os dias que você contempla Ele. Mas para que isso dê certo, para que isso seja verdadeiro, para que isso tenha efeito verdadeiro, para que eu cresça, seja transformada de glória em glória, eu preciso estar sem máscaras. Eu preciso estar com o rosto desvendado. Então eu quero explicar porque Paulo, o apóstolo, explica nos versículos anteriores a esse capítulo, se não me engano é o 2 até o 3, ele explica sobre Moisés. Ele usa essa figura do lenço, do rosto coberto, baseado na vida de Moisés. Então, no Velho Testamento, lá em Êxodo, Moisés, ele subiu ao monte e teve lá comunhão com o Senhor. Todos lembram dessa história? E ele passou 40 dias diante do Senhor e o Senhor se revelou para ele. E ele foi tremendamente cheio da presença de Deus. A gente lê o texto e vê que o monte tremeu pela manifestação da glória de Deus. Então ele recebeu das mãos do próprio Deus o quê? As tábuas da lei, com os 10 mandamentos. Então foi um tempo, dias gloriosos na vida de Moisés. Ninguém antes tinha tido essa experiência dessa maneira. Então quando Moisés desceu do monte, cheio da presença, a Bíblia fala que o rosto dele estava brilhando. Brilhando, brilhando, a glória de Deus resplandecia na face de Moisés. E o que acontece? A glória era tanta que ninguém podia conseguir olhar para o rosto dele, por causa do intenso brilho da sua face. Então o que Moisés fez? Ele colocou um véu sobre o seu rosto, para que as pessoas pudessem se aproximar dele, mas o brilho da sua face não pudesse ofuscar os olhos das pessoas. Mas, contudo, foi uma experiência linda, marcante, poderosa. Foi ou não foi? Mas o tempo passou. E o brilho do rosto de Moisés foi acabando. Olha só. Aí Moisés, o que aconteceu? Ele não tirou o véu. Ele continuou com o véu, mesmo com o brilho não existia mais. Ele não queria que as pessoas soubessem que a manifestação da glória de Deus, que foi tremenda e poderosa, tinha sido transitória, somente por um período, e que o seu rosto não brilhava mais. Ele permaneceu com esse véu. Mas sabe qual é que é lindo, irmãos? É que com a nova aliança, a partir de Jesus Cristo, nós temos o privilégio de desfrutar da comunhão com o Senhor. Por meio de Cristo, eu e você, nós podemos entrar no Santo dos Santos. E nós não precisamos escalar uma montanha ou viver baseado numa única experiência. Deus quer se revelar para nós todos os dias. Todos os dias. Mas, amado irmão e irmã, isso trata-se de um processo contínuo. Contínuo. Nós somos transformados, diz o texto. Está num tempo presente, mas numa ação contínua. Quando eu contemplo Cristo, eu sou transformada. E o que é lindo é que eu sou transformada de glória em glória, que é uma natureza progressiva. Quanto mais eu contemplo, mais eu sou transformada de glória em glória. Então eu vou contemplando Cristo, eu vou mudando. Quando eu me apresento a Cristo de uma forma honesta, sem o véu, sem máscaras. O que é isso, amados irmãos?
E eu quero ainda me aprofundar nesse tema. O processo da santificação é um contínuo remover de máscaras. É um lavar contínuo pela palavra. Todos nós usamos muitas vezes máscaras. Temos máscaras. Todos nós. De algum nível, de alguma intensidade, nós temos. Por isso que nós precisamos nos lavar continuamente. Por isso, amados, que nós precisamos olhar para Cristo, o Senhor, continuamente, para sermos transformados. Mas eu preciso me apresentar ao Senhor, dizendo para Ele assim: Senhor, remove as máscaras de mim. Me revela quem eu sou, para que eu seja transformado. Porque senão, irmãos, eu vou viver uma hipocrisia. Os irmãos estão me entendendo? Amém. O Senhor quer de uma forma amorosa nos ensinar hoje. Existe um texto lindo em Tiago que diz assim, capítulo 1. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Olha que coisa louca. Quando eu ouço a palavra e eu não a pratico, é como se eu me olhasse no espelho, visse meu rosto, meu cabelo, saísse em questões de segundos, eu nem lembro mais quem eu era. É assim que nos tornamos quando nós não atentamos e obedecemos a palavra. Não basta conhecer a verdade, precisamos praticar a verdade. Quem pratica a verdade conhece a si mesmo. Porque quando eu me achego ao Senhor e falo: Senhor, revela-se para mim, tira as minhas máscaras. Senhor, quem realmente eu sou? Mostra para mim pela tua palavra, Senhor, porque ela me revela. Mostra para mim, para que eu possa buscar a tua face, te contemplar e ser transformada de glória em glória. Amados irmãos, muitas vezes nós passamos experiências na nossa vida que se tornam máscaras, que nos impedem de sermos transformados pelo Senhor. Somos frustrados, temos experiências negativas em relação às pessoas, à liderança, à igreja, nos frustramos com a igreja, com a instituição, né, igreja. Nos frustramos, temos marcas feridas do passado, referente aos nossos pais, pessoas que passaram violências que sofremos. Mas nós nos convertemos ao Senhor. Essas experiências podem ter acontecido antes ou até mesmo depois da nossa conversão. Mas nós nos convertemos ao Senhor, algo acontece, temos experiências lindas com o Senhor. Mas não somos totalmente livres e libertos, não conseguimos viver nessa liberdade que o Espírito quer que vivamos. Porque quando nós nos apresentamos diante do Senhor e dizemos: eu sou livre, eu quero te servir, algo prende o nosso interior. E o Espírito Santo muitas vezes fala com você: não é bem assim. E o seu coração fica triste. Porque você é de Deus, então você se entristece. Mas ao invés de você buscar forças para sair dessa situação, você se afunda mais na tristeza, na angústia, na frustração. E sem perceber, você se afasta de Cristo. Mas você é crente. Só que somos crentes usando máscaras. Eu pergunto: está tudo bem, irmão? Está bem, glória a Deus, está tudo bem. Mas no fundo ele está destruído. No fundo ele está abatido. No fundo ele perdeu a esperança. Até quando nós iremos agir assim? Nós estamos clamando para um mover sobrenatural de Deus, para vivermos um avivamento. Você deseja ou não? Para viver um sobrenatural de Deus, não somente aqui nas nossas reuniões, mas na minha casa, na minha célula, no meu trabalho. Nós queremos isso, não queremos? Jovens, vocês desejam isso? Mas o fato é que eu desejo, mas eu não faço nada para que isso aconteça. Porque o meu interior está em conflito, está triste, está amargurado. E o Senhor Jesus quer dizer para você hoje: filho, revela a sua angústia, fala dela para mim. Remova as suas máscaras.
É impossível eu te visitar. É impossível me revelar mais para você. É impossível que você cresça de glória em glória, porque tem um véu no seu rosto. Você está querendo enganar quem? Amados, aleluia, o Senhor tem mais para você. Mas Ele está te cutucando, Ele está falando, para de viver de aparência. Eu acredito na sua conversão, eu acredito na sua experiência, mas para de viver do passado, se lamentando. Me frustrei. Amados irmãos, eu já falei isso acho que aqui dezenas de vezes, me desculpe estar repetindo. Mas a gente se frustra. Meu Deus do céu. Pessoas, nós somos pessoas, a gente se frustra. E eu vou dizer para você, no amor de Cristo, e parte dessas frustrações, é o Senhor até que permite a gente viver, porque Ele quer te alargar. Nós medimos sucesso, não sei por que eu estou falando isso agora, mas nós medimos sucesso diferente de como Deus mede. Nós nos frustramos porque algo que Deus colocou na nossa mão, às vezes não deu certo. Mas quem faz, o realizar é de Deus e não nosso. Então, porque não deu certo no final, porque lá não deu certo, não foi como eu planejei, eu sonhei, ou até mesmo não foi como Deus disse que seria, eu me frustro, eu me machuco. Irmãos, de repente só não era o momento de Deus na sua vida. E Ele queria ensinar coisas para você. E muitas vezes o ensino da parte de Deus na nossa vida é pela dor. Não é na alegria. Não é verdade? Só que você se fecha. Filho, abra o seu coração. O Senhor quer se revelar para você. Mas nós precisamos ser honestos. Senhor, eu estou acabado, eu estou triste. E olha, irmãos, e por causa dessas angústias, e por causa de nós não nos abrirmos para Deus, vivermos na falsidade, na hipocrisia, o que acontece? Nós mudamos até de comportamento. Antes nós éramos pacíficos, tranquilos, e agora nós somos pessoas ansiosas, nós somos pessoas rancorosas, nervosas. Por que acontece? Porque nós não estamos vivendo na liberdade que o Espírito nos proporciona. Porque estamos usando máscaras. Não conseguimos mais contemplar o Senhor. Não conseguimos falar mais com o Senhor e ouvi-lo. Eu já passei por isso. O caminho é rendição. O caminho fala, Senhor, traz luz aqui. Porque eu não quero mais viver uma duplicidade. Amém, amados? Nesse texto de Tiago que eu li, quem pratica a palavra conhece a si mesmo. Assim como o principal propósito do espelho, de um espelho, né, é o autoexame, é você ver a sua autoimagem. Quando você olha para dentro da palavra e compreende o que ela diz, tem revelação do que ela diz para você, você conhece a você mesmo. Você conhece os seus pecados. Você conhece as suas necessidades, você conhece os seus deveres como cristãos. E você também sabe das suas recompensas, daquilo que o Senhor tem para você. Alguns se dizem crentes, mas nem mais se reconhecem como cristãos. Você tem se enganado? E quem você está enganando? Eu li uma biografia, há um tempo atrás já, de uma mulher chamada Marina Chapman. É uma história verídica, uma biografia. Na realidade, eu não li o livro, eu li uma sinopse aí do livro. Ela escreveu a sua história, né, a sua vida, e o livro se chama Garota Sem Nome. E conta a sua experiência. Vou resumir para os irmãos. Há mais ou menos 3 anos de idade, 3, 4 anos, uma garotinha, ela morava na Colômbia, numa vila, e ela foi sequestrada. Pelo menos no que eu li, não explicou o motivo. Então, ela foi sequestrada, e ela, já adulta, né, ela fala que ela
ela tem lembrança de tudo, de boa parte do que aconteceu, apesar de ser aos 3, 4 anos. A gente não tem muita recordação dessa idade, né? Mas ela lembra de flashes da época que aconteceu isso, desse momento do sequestro. Então, ela lembra que entraram na casa dela homens encapuzados e um tumulto, ela não sabe bem o porquê, pegaram ela, sedaram ela, ela sentiu o cheiro daquele produto químico. E quando ela acordou, irmãos, ela estava dentro de uma mata fechada, sozinha. Uma criança de 3, 4 anos. Opa! E ela tem lembrança de que ela se viu naquilo. Era mata por todo lado, árvores. Ela estava sozinha. Imagina uma criança de 4 anos nesse estado. Não sei se você tem filhos de 4 anos. Imagina, largada. E ela lembra que ela chorou muito. Chorou com medo. A floresta tem barulhos, muitos barulhos, ruídos. Foi assustador para ela estar nessa situação. E ela não sabe quanto tempo passou. Ela dormiu de cansaço, depois ela acordou. Quando ela se deu conta, não sei se ela acordou de um estado de sono, ela olhou ao seu redor, ela estava cercada por macacos pregos. Macaquinhos, né? Macacos pregos. Cercada. E ela assustou, começou a chorar, fazer barulho, né? Chorar. E os macacos começaram a mexer com ela, cutucá-la. Achar curioso aquilo. Cheirar ela, empurrar ela, cutucar. E ela ficou assustada com aquela situação. E ela narra que ela começou a viver com eles. Aí eles viram que era um ser, talvez diferente, frágil. Eles começaram a trazer frutas para ela, sementes para essa menina, de 3, 4 anos. E ela tem lembranças disso, ela comendo nessa idade as sementes, as frutas. E o tempo foi passando. Irmãos, os macacos começaram a ensiná-la a subir nas árvores, a escalar árvores. Ela lembra de uma experiência que ela passou mal. E o chefe daquela... Não me lembro, não sei agora o nome. Da tribo? Da macacada. Eu ia falar chefe da colmeia, é uma colmeia de abelha, né? O chefe da macacada lá, irmãos, levou ela com os macacos para um lago. Ela lembra, para um riacho, não sei. E ela tem memória deles ensinando ela a como tomar água. Irmãos, ela viveu sozinha com esses macacos até os 10 anos de idade. Tem gente que duvida dessa história. Ela não sabia mais falar o seu idioma, ela falava o idioma deles. Olha só que loucura. O idioma deles. Então, ela subia nas árvores, ela viveu essa experiência. E um dia, já lá, quase aos 10 anos de idade, a história dela diz que ela subiu na árvore, ela estava lá na árvore, tomando uma brisa, sei lá o quê, e ela olhou para baixo. E quando ela viu na folhagem do solo, ela viu que algo brilhou, teve um brilho, um reflexo, sabe, um brilho? E ela olhou, achou aquilo estranho, desceu da árvore, foi até lá, mexer. Quando ela pegou o objeto que ela olhou, ela levou um susto, largou. Aí ela foi outra vez e ficou olhando. Irmãos, ela havia encontrado um espelho. E o espelho, naquele momento, revelou que ela não era igual aos seus amigos macacos. Ela tinha uma aparência diferente. Ela não era igual. E em pouco tempo, só de se olhar no espelho, ela não tinha concepção, ideia de como o ser humano deveria agir na idade dela, porque ela foi criada junto com os macacos. Mas ela fala que ela teve rapidamente percepção que, apesar de anos vivendo com aqueles macacos, ela vendo a sua imagem verdadeira naquele espelho, ela percebeu que ela era muito mais do que eles. Os irmãos entendem? Eu sou mais do que esses seres, simplesmente porque ela olhou naquele espelho. E tempo depois, logo dias depois, caçadores vieram na região onde ela estava. E ela viu esses caçadores, e ela reconheceu a sua espécie. Né? E aí a história diz que eles levaram ela, enfim, hoje ela vive na Inglaterra, essa mulher tem mais ou menos 70 anos de idade, e uns anos atrás, The National Geographic fez uma reportagem com ela no lugar onde ela ficou, na floresta. Enfim.
Então, o que eu quero chegar com você com essa pequena ilustração, que a palavra de Deus é como espelho. Então, quando eu leio, quando eu ouço e quando eu vivo esta palavra, eu vejo cada dia mais que eu não me pareço com o mundo. Eu não me pareço com o mundo, eu sou diferente deles. O mundo é igual aos macacos, querem ditar o que eu devo ser, o que eu devo fazer. Quer que eu imite eles. Existe uma expressão em inglês que eu lembrei, que eu vi baseado nessa historinha, né? Nessa história, não historinha, que é monkey do, monkey see, monkey do. Macaco vê, macaco faz. E o que quer dizer essa expressão? É quando você aprende um processo, alguma coisa, sem ter compreensão de como ele funciona, sem preocupação com as consequências. É uma imitação. Eu faço, mas não sei o porquê que eu estou fazendo aquilo. Eu vou. É aquela música terrível. Deixa a vida levar, a vida leva e sei lá qual é a consequência disso. Mas não é esse o propósito de Deus para nós. Nós somos diferentes do mundo. E para você ter revelação de quão melhor, maior e poderoso você precisa olhar para o espelho, que é a palavra de Deus. Você precisa contemplar. Você vai ver que você é de uma espécie completamente diferente. Só que você se esquece disso quando você se afasta dele. Essa menina, ela tinha vivido uma certa experiência como ser humano. Até 3, 4 anos de idade. Mas não foi suficiente para sustentá-la de acreditar que ela não era um macaco. A sua experiência do passado, como cristão, por maior que foi, não é suficiente para te sustentar no crente que Deus quer que você se torne igual a Ele, semelhante a Ele, parecido com Ele. Isso só acontece comigo, com você, quando eu contemplo Ele. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então, quando você, amado irmão, se posiciona no processo de santificação, você se torna parecido com o Senhor. Agora, quando você não se posiciona e leva a sua vida vivendo com máscaras, e máscaras podem ser pecado, amor pelo mundo, querer se parecer com o mundo, um pé lá, um pecar, em cima do muro, você vive uma vida dupla. Você se torna marionete de Satanás. E isso é muito perigoso. Você acha que está no controle, mas você não está. Quando você menos espera, você está imitando o mundo, sendo como eles. Você vive o que o mundo vive. A sua vida é aberta a concessões para o pecado sempre. E essa duplicidade de vida vai levar você ladeira abaixo, irmãos. Mas hoje o Senhor está trazendo para nós a luz da sua palavra. Ele te ama. Ele te deseja. Ele te salvou para propósitos maiores, para experiências maiores com Ele. Tire as suas máscaras. Você está triste, decepcionado, abatido? Fale com Deus. Fale com pessoas que possam te ajudar. Eu só tenho algo, se você não guardou de tudo que eu falei, guarde isso. O Senhor tem algo a mais para você. O Senhor tem uma história nova. O Senhor tem histórias na nossa vida. Ele escreve histórias, porque a nossa vida é de Deus. Então Ele para um processo, uma história, algo que Ele faz na nossa vida quando Ele quiser, e começa outra quando Ele quiser. Há uma Nossa, falhou agora. Várias maneiras. Diversidade, obrigada. Diversidade de possibilidades em Deus para nós. Vou dar um exemplo. Quero que os irmãos me entendam. Há um tempo atrás, na minha vida, lá... Eu sou jovem ainda, né? Mas, enfim, há poucos anos atrás, o Senhor falou comigo, muito fortemente, para trabalhar em certa área na igreja. E o Senhor me usou, eu fui muito feliz. Chegou um ponto que o Senhor falou, agora eu te quero em outra coisa.
Mas pera lá, Senhor, mas eu amo... Não, outra coisa. Tá bom, outra coisa. E o Senhor foi mudando a minha história. Hoje, junto com meu marido, nós lideramos uma igreja. Mas eu não sei se essa história vai ser para sempre. E se tudo bem, se daqui a um tempo o Senhor falar assim, o Senhor falar para nós, Deise, Rodrigo, eu quero vocês em outro lugar. Porque a minha vida é de Deus. É Ele quem escreve a minha história. Mas eu acho que se sair daquilo, se algo frustrar no meio do caminho, acabou, não acabou, a sua vida é de Deus, é Ele quem faz. É Ele quem faz, irmãos. Só que nós nos frustramos, nos machucamos, ficamos de mal, receosos. Não, eu sou crente, eu continuo amando a Deus, mas a sua vida não sai mais disso. No seu interior não sai mais disso. E hoje Deus quer remover tudo que te impede de viver a liberdade que Ele tem para você. Uma vida nova, planos novos, sonhos novos em Cristo Jesus, mas contemplando o Senhor e sendo transformado por Ele. Amém? Quando você ouve a palavra e a põe em prática, você vai se parecer com Cristo. Vou repetir o versículo. Com o rosto desvendado, sem máscaras, contemplando, como por um espelho. É como se eu visse um espelho. E quando eu estou sem máscaras, eu me revelo. Primeiro, o espelho da palavra se revela para mim, diz quem eu sou. Então, eu sem máscaras agora. Eu olho para o espelho, olho para Cristo como um espelho. Só que quando eu olho para Ele dessa maneira, eu não me vejo mais, eu vejo Ele. Eu contemplo Ele, eu vejo Ele, e aí eu sou transformada de glória em glória, de glória em glória, pelo Senhor, o Espírito. Não importa quão difíceis sejam os seus problemas na vida, não importa quão estressantes sejam as suas tribulações, amados irmãos, quão difíceis sejam as tentações que nós sofremos, quão profundas são as tristezas que nós vamos ter no meio do caminho, nós precisamos olhar a face de Jesus. Isso vai nos dar força. Vai permitir a gente focar no que precisa ser focado, que é na glória de Deus revelada em Jesus. E aí isso vai abrir para nós caminhos de fé, caminhos de cura, caminhos de alegria, caminhos de triunfo. 2 coisas o Senhor falou comigo sobre o remover de máscaras. Uma eu já citei. Pessoas tristes, amarguradas, frustradas, que o Senhor quer se revelar para você e você precisa ser honesto com Deus e confessar. E outra, pessoas que estão no pecado, brincando com o pecado, vivendo uma vida dupla. Não existe vida cristã dupla, ou você é ou você não é. E o Espírito Santo ministra ao seu coração e ele fala, você está correndo perigo. Perigo de vida, amado irmão. O Senhor está dando a oportunidade para você hoje reconhecer que é pecador, se arrepender e se aproximar dEle, porque Ele está de braços abertos para você. Não brinque com isso. Você está aqui achando que tudo bem.